Sabe, quando a gente se fala em dar, não se fala em quantidade, e não é só questão monetária. Quando se fala em dar, é você dar o primeiro lugar do seu coração a Deus. É você ter a motivação de dar a Deus a primícia, de dar a Deus aquilo que vem primeiro, porque a primícia vem de primeiro. Então, todas as vezes que você dá a Deus os primeiros dias, as primeiras horas, os primeiros minutos, você está dizendo para Deus assim: o Senhor é mais importante. O Senhor é aquele que tem o primeiro lugar do meu coração. Por isso que quando Jesus ele observou aquela mulher que estava colocando a oferta na salva, ele falou: ela deu de tudo quanto ela possuía, e o restante deu de tudo que lhe sobrava. Porque aquela mulher, na verdade, ela falou assim: não importa o que vai ser depois, primeiro eu tenho que agradar a Ele. Primícia fala de você dar a Deus em primeiro. A sua vida no altar, o seu coração, apresentar a Deus, a sua família. E hoje é o primeiro dia da semana, irmãos. Sabe, todas as vezes que a gente se reúne aqui, a gente veio fazer memória. O que é fazer memória? É você trazer, sabe, a sua memória aquilo que um dia o nosso Salvador fez por nós. E isso não pode ser apagado. Isso é uma ordenança da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a ceia é uma ordenança. Fazei em memória de mim. Fazei em memória de mim. Fazei isto até que ele venha, a Bíblia diz. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala: fazei isto até que ele venha. Jesus trocou a Páscoa pela ceia. E ele diz: fazei isso até que ele venha. Os judeus ainda comemoram a Páscoa, mas Jesus estabeleceu a ceia no lugar da Páscoa. É por isso que você vê na mesma semana, na semana da paixão, ele comemorando a Páscoa com seus discípulos, a última Páscoa, e naquele momento ele fala assim, na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, partiu, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E ali ele estabelece a ceia. Já não comemora-se mais a Páscoa, o cristão não comemora a Páscoa, ainda que a Páscoa tenha uma história de libertação, amém? Porque Páscoa é Pessá, é passar por cima. Páscoa é liberdade, é o êxodo, é a saída. Você lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? O Senhor tirou eles como um forte de lá e falou para eles assim: agora vocês vão comemorar no 14º dia do mês de Abibe. Vocês vão estar ali, todos vão estar preparados, vestidos, com tudo que precisa estar preparado, porque eu vou tirar vocês daí, e vocês vão comemorar a Páscoa do Senhor, apressadamente. E o que é Páscoa? Páscoa é libertação. Ainda que a gente ainda lembre-se dos períodos de libertação, em que o Senhor fez algo na nossa vida, mas hoje é um memorial. E nós nos recordamos daquilo que Jesus fez, mas também celebramos a libertação que Ele alcançou na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus imolado, ainda antes da fundação do mundo, Ele foi lá e Ele viveu a morte, sabe, substitutiva, sacrifício vicário, eterno. Não precisa mais de sacrifícios, por quê? Porque Ele foi lá como ovelha muda e não abriu a sua boca e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E hoje nós fazemos memória disso. Hoje nós fazemos memória. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. O pão não se transforma no corpo, nem o suco se transforma no sangue. É simbólico, é um memorial. Nós estamos fazendo memória, nós estamos aqui celebrando. O pão que simboliza o corpo que foi transpassado, e o sangue que simboliza, o suco simboliza o sangue que verteu na cruz do Calvário. Sangue libertador, sangue que redimiu, sangue que purificou a minha vida e a tua vida. A Bíblia diz que pelo sangue todos foram purificados. Se hoje somos justificados, é porque o sangue de Jesus verteu e Ele escorreu na cruz do Calvário, e hoje nós temos, aleluia, o perdão dos nossos pecados, porque Ele verteu até a última gota do teu sangue na cruz do Calvário. Estamos aqui no memorial, estamos aqui lembrando, estamos aqui recordando, estamos aqui entendendo que é uma história de amor, é uma história de compaixão, uma história de perdão, de libertação.
Sabe, irmãos, e falar de Jesus se tornou algo muito fácil para nós, porque falar de Jesus é você provar todos os dias que Ele é bom, é você viver com Ele, é você estar com Ele. Porque não tem como você desfrutar de algo que você não vive, que você não está dentro de você. É por isso que muitas vezes a gente enxerga pessoas errando o caminho, porque ainda não experimentou o que Jesus é. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Às vezes as pessoas ainda não encontraram o caminho. Às vezes elas aceitaram uma religião, às vezes elas se simpatizaram com uma religião, mas ainda elas não se encontraram com o caminho verdadeiro. E o caminho é Cristo. O caminho que leva a Deus é Cristo. O dia que você se encontra com Jesus, irmãos, sabe, todos os seus dogmas são quebrados, todos os paradigmas são quebrados, porque na verdade você agora está se encontrando com a vida, você está se encontrando com Cristo. E quando você aceita Jesus e você vive, experimenta essa fé prática, a sua vida não é mais a mesma. Aquilo que a religião não pode fazer, Jesus faz poucos momentos. Nos de repente Ele age. Sabe, eu não sei o que você está procurando aqui hoje, mas eu quero dizer para você que aquele Cordeiro de Deus, que não abriu a boca, que morreu, Ele habita dentro de você hoje. Ele está vivo para sempre. E um dia a Bíblia diz que todos veremos Ele como Ele é. A Bíblia diz que, eu lembro quando João, você vai ler a revelação do Apocalipse, João estava na ilha de Patmos, estava preso ali na sua velhice, e era tão amigo de Jesus, que Jesus começou a revelar coisas tão profundas para ele. E a Bíblia diz que quando João é convidado por Deus a subir a uns lugares mais altos, a Bíblia diz que João, com o seu corpo, ele é arrebatado. O seu corpo fica na terra e ele é arrebatado em espírito. Nós cremos em arrebatamento de espírito, onde nós somos levados a viver experiências com Deus. É por isso, irmãos, e abrindo um parênteses aqui, eu não acredito em uma pessoa que cai na igreja e levanta do mesmo jeito. Eu não acredito numa pessoa que roda no poder, no mistério, e a vida dela é a mesma coisa. Eu acredito numa pessoa que ela cai, mas quando ela levanta diferente. Eu acredito numa pessoa que quando ela fala em mistério, quando ela é usada por Deus, quando ela tem um encontro com Deus, a vida dela é transformada. João, quando ele foi levado, arrebatado em espírito, Jesus falou para ele assim: João, não tema, sou eu mesmo. Eu estou meio diferente, porque ele viu um homem com os pés como latão reluzente, cabelos como a lã branca, olhos como chama de fogo, uma espada afiada saía da sua boca. João viu aquilo e ele falou assim: ele morreu como um cordeiro. Eu estou vendo essa pessoa aqui glorificada, essa nova visão. E Jesus falou: sou eu mesmo. João, não chore, sou eu. Num dado momento, ele vê uns livros selados e ele começa a chorar, porque o anjo tinha mostrado para ele que não tinha ninguém digno na terra. Mas ali, depois que João estava chorando copiosamente, sabe, ali alguém disse para ele: João, não chores. E aí ele olha para o lado, quem está falando com ele? Jesus. Eu sou digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Toda a história da humanidade faz sentido porque alguém morreu para abrir os selos da vida. A nossa vida não é uma utopia, não é algo, sabe, que nós estamos vivendo aqui, uma fantasia. A nossa vida é real. Jesus morreu por nós, ainda tem uma eternidade para a gente chegar lá. Existe um Deus que deu a sua vida por nós, sendo nosso pecador, sim, mas que nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós, e que esse mesmo Deus, Ele está sentado à direita de Deus Pai e está aguardando a hora em que o Pai vai mandar Ele vir buscar a sua igreja, e nós vamos estar diante dEle, vivendo toda a eternidade com Ele, e nós veremos Ele como Ele realmente é. Vai ser maravilhoso poder estar com Cristo e ver como Ele é, irmãos. Conhecemos em parte, embaçado no espelho, como Paulo escreve, mas um dia veremos face a face. Veremos, irmãos, que esse seja o nosso desejo. Que seja o nosso desejo. Nós, somos seres humanos, desejamos tantas coisas, mas aquilo que é a primícia, está faltando espaço no nosso coração. Jesus é a primícia.
A Bíblia fala que ele foi a primícia do paraíso. Nunca você vai ganhar do céu, nunca. Você pode chegar aqui e dar a maior oferta, você pode chegar aqui e falar: pastor, a minha vida eu vou entregar ela para servir as missões, eu vou fazer missões transculturais, eu vou fazer missões culturais dentro do Brasil, eu vou fazer missões lá na minha casa, eu vou fazer missões em outro bairro, em outra cidade, sabe? Você nunca vai estar na frente de Deus, sabe por quê? Porque a primícia do paraíso foi o Filho de Deus que deu a sua vida. E Deus, ele é especialista, ele nunca vai deixar ninguém andar na frente dele, ele é generoso, ele sempre vai dar muito mais do que a gente. Na verdade, ele pede para que a gente faça algumas coisas, para que essas coisas não nos roubem o primeiro lugar do coração, que é o lugar de Deus. Então Deus não quer que a gente deixe que nada assuma o primeiro lugar que é dele na nossa vida, e por isso ele pede algumas coisas para nós, não é porque ele precisa, mas é porque ele quer o primeiro lugar, ele não quer que a gente se afaste dele, ele não quer que a gente o deixe, ele não quer que a gente, sabe, se perca no caminho, mas nunca estaremos na frente de Deus, nunca. Tudo que você faça, Deus sempre vai estar na frente. Primícia do paraíso foi o Filho. Eu vou lá, Pai, eu vou morrer, eu suporto, eu aguento. Você imagina o que é o pecado de toda a humanidade está nele? Uma bola de iniquidade que viria de uma forma avassaladora para destruir o planeta Terra. Você imagina comigo um meteoro bilhões de vezes maior que a Terra vindo colidir com a Terra por causa do pecado da Terra? Imagina comigo isso. E aí Jesus olha e fala: Pai, mas eu vou me colocar como esse muro para não deixar com que os meus filhos, a sua criação, eles pereçam. E a Bíblia diz que em um dado momento Jesus até se sentiu só. Ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe o que quer dizer isso? Deus não contempla o pecado. Quando Jesus estava na cruz, ele não poderia contemplar o seu próprio filho. Ele teve que virar as costas, porque Deus é tão santo que ele não consegue olhar para o pecado. O pecado, ele é tão terrível que ele foi capaz de tirar lá do Éden a Eva e Adão por causa de um pecado. Por causa de um pecado, não precisou de mais não, só um tirou Adão e Eva do Éden. Só um. Imagina o pecado de toda a humanidade nas costas do Salvador, do Filho de Deus. Estava vindo um meteoro bilhões de vezes maior do que a Terra para colidir, e naquele momento da cruz Jesus se sentiu só e orou e disse: Pai, aleluia, por que me desamparaste? Ele não podia contemplar o seu próprio filho, mas ele disse: eu suporto, pode vir os pecados dele que eu suporto, pode vir tudo contra mim, eu suporto. E ali veio aquele meteoro por causa do pecado para destruir, mas ali, aleluia, Jesus se colocou como um muro que não deixou, ainda que aquele meteoro colidiu, nenhum estilhaço tocou em mim e você, porque Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu a sua vida, ele nos guardou na cruz do Calvário, ele não permitiu que eu e você perecesse eternamente, mas ele se fez pecado por nós, ele se fez maldito por nós, e ele deu a sua vida por nós lá no Calvário. Não era nem para estarmos aqui. É por isso que o meu coração e o teu tem que ser de Deus. Você tem algo de Deus aí que só Deus pode preencher, irmãos. É algo tão simples. É algo tão simples. Só Deus pode preencher. E o ser humano procura em qualquer outro lugar. Mas sabe, o dia que você tem um encontro real com Cristo, todos os seus vazios desaparecem. Dá para entender o que Paulo disse aos Filipenses, irmãos? Sei estar abatido, mas também sei estar alegre. Sei ter fartura, mas também sei padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dá para entender um homem dizendo essas coisas? É porque ele já está morto para ele mesmo, ele já não liga mais para o que acontece aqui. O importante para ele era agradar o seu Senhor. Uma pessoa que tem Deus e que é pleno de Deus e que agrada a Deus, ela não tem falta de nada. Por mais que a gente queira, e não é errado você querer as coisas dessa terra, a Bíblia diz que você tem que dominar a terra e sujeitar, mas você não vai conseguir achar na terra aquilo que só o céu pode te dar.
Você não vai conseguir encontrar na terra aquilo que só Deus pode preencher no teu coração. Você pode vasculhar essa terra, você pode ser alguém, sabe, que percorre por todos os lugares deste mundo, mas se você não tiver um encontro real, verdadeiro com Jesus, nunca a sua vida será plena de verdade. Só Ele pode preencher. Então, um ser humano que ele vive com essa ânsia de querer preencher as lacunas da sua vida com coisas terrenas, ele vai terminar a sua história faltando alguma coisa. Por quê? Porque ele não se encontrou com a vida verdadeira e com a real motivação, que é estar com Deus e viver o seu propósito. O ser humano só vive o seu propósito quando ele entende que ele precisa ter um encontro com Deus, e aí as coisas se encaixam. O que eu estou dizendo aqui para você são coisas eternas, que se você parar para viver o que eu estou dizendo o que eu estou dizendo agora para você, se você parar algum momento para entender, refletir, você vai ver que faz sentido. O homem, ele vive andando em círculos, mas quando ele se encontra com Jesus, parece que ele achou a direção. Quando você lê Paulo em Atenas, no capítulo 17 de Atos, você vai ver que os homens estavam tateando, procurando como se alguma coisa para se agarrar, porque eles estavam adorando a um Deus que eles não conheciam, eles estavam sacrificando a um Deus que eles não sabiam, porque os atenienses eram muito supersticiosos, e a história fala que eles eram especialistas em ouvir coisas novas, e Paulo vai pregar no Areópago, Paulo vai pregar no espaço ali que aqueles irmãos tinham costume de fazer palestras, de poder ali, sabe, ouvir as pessoas. Os auditórios veio da Grécia, os auditórios surgiram por conta, os púlpitos das igrejas surgiram por conta da Grécia, do Areópago lá em Atenas. E quando nós vamos observar a história, Paulo está passando e ele está vendo vários altares, e tinha um com a letra bem grande, ao Deus desconhecido. Eles adoravam aquilo que não sabia, eles adoravam ao Deus que não conhecia. E Paulo, quando estava pregando no Areópago, ele falou assim: olha, eu atenienses, eu vejo que um tanto vocês são supersticiosos, porque passando eu por Atenas, eu percebi que vocês têm vários altares a vários deuses, mas eu percebi também que dentre eles, destacado com uma letra maior, está escrito assim: ao Deus desconhecido. Mas esse Deus desconhecido que vocês cultuam sem saber, que adoram sem conhecer, é Jesus Cristo, aquele que é o Deus criador dos céus e da terra, aquele que tudo fez. Existe alguém que governa, que rege tudo isso. Esse Deus que vocês adoram é o Deus que ama a gente ainda antes da fundação do mundo. E Paulo apresenta a Jesus, a Deus, aos atenienses, e muitos deles ali ficam ouvindo aquilo, param para analisar, e alguns dizem assim: acerca desse assunto nós vamos te ouvir outra vez. Tem outros que simplesmente negam, relutam, viram as costas e falam assim: quem é este paroleiro que está falando essas besteiras aí? Sempre vão ter aqueles que vão absorver e vai ter aqueles que não vão querer ouvir, irmãos. Mas ao certo é que tem muita gente adorando a um Deus que ainda não experimentou e não conhece. A Bíblia diz que eu e você precisamos conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Talvez nós temos ouvido só de falar, nós temos conhecido só de ouvir falar, só de ter informações. Pastor José canta um hino, né, que fala a respeito disso, né, pastor? Eu tenho ouvido só falar de um Deus tão grande, né? Mas ali depois no decorrer do hino vai dizer assim: eu não quero apenas informações, mas eu quero te conhecer, me faz te conhecer, transforma a minha vida. E o hino vai falando que nós possamos conhecer a Deus, que eu e você possamos conhecê-lo. Talvez adorar a Deus quando não conhecemos é muito vazio, mas quando você conhece, se torna, sabe, algo maravilhoso, preenche os vazios, você encontra um sentido de viver, sabe? Os atenienses não sabiam, mas quando Paulo prega e fala: esse é o Deus que vocês adoram, esse é o Deus criador dos céus e da terra, ele coloca todos esses deuses no bolso, e ele é o criador de tudo, até dessas imagens que está aqui feita, ele é o criador, ele é o Deus que merece a honra e a glória e a adoração. E Deus se faz conhecido no coração dos atenienses, porque os atenienses adoravam algo que não conheciam. Irmãos, talvez eu comece essa ministração com uma incógnita, uma pergunta:
Será que nós estamos adorando aquilo que conhecemos? Será que nós estamos servindo Deus porque conhecemos? Ou nós estamos adorando aquilo que ainda não conhecemos? Busque ao Senhor. Conheça a Deus. Eu vou falar a verdade para você. Eu, Júlio, não vou nem falar o pastor, o Júlio, o membro dessa igreja, o primeiro membro, servo. Porque, irmãos, eu aprendi com Deus que cargo é responsabilidade, é servir, é serviço. Cargo é serviço. É você ser um dispenseiro de Deus. Não é eu receber um título para mim não fazer nada, para mim ficar ali. Você receber um título é responsabilidade. Eu entendo que é mais serviço. Eu sou o maior servo, eu tenho que ser servo. E eu não falo isso porque eu sou um demagogo, não. É porque eu penso, eu creio, eu vivo assim. Eu sou servo, eu estou aqui para servir. Eu, Júlio, eu entendo que se eu não experimentar Deus, se eu não conhecer a Deus, se eu não viver isso, e não tiver certeza da minha salvação, não valeu a pena a minha vida aqui embaixo. Porque na verdade eu posso ouvir de Deus assim: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque eu não vou poder chegar diante de Deus e apresentar um currículo para Ele. Em teu nome eu curei, eu profetizei, falei língua estranha. Em teu nome eu fiz obras sociais. Mas se a minha vida não está bem construída em Deus, Ele vai olhar para mim e vai falar assim: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Sabia? Porque não é o serviço, irmãos. Não é o serviço é importante, precisa ser feito, precisa. Mas é a sua vida com Deus, é a sua vivência, é o dia a dia. Você conhece? Você está vivendo aquilo no teu coração? Você realmente está vivendo Cristo na sua vida? Tem muita gente que às vezes dá uma bugada na mente dessas coisas. Porque ele faz e não conhece a Deus. Faz, acha que é o serviço, acha que é a obra, acha que é fazer tudo. Não, tem pessoas que fazem a obra, mas não conhecem o dono da obra. E aí? O que valeu a pena? Eu posso dizer para você, eu posso ser colocado hoje para ser morto por Cristo. Eu não nego a minha fé, porque eu tenho convicções quem eu sirvo e para onde eu vou. Eu estou falando isso de verdade. Eu vou preso pela causa, posso ser morto pela causa, não tem problema. Estevão, quando estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos e o Filho de Deus assentado à direita de Deus. Você sabe o que eu aprendo? Eu estava falando com meu sogro isso ontem. Todas as vezes que alguém nos der pedradas, sabe o que a gente faz? Olha para Jesus. Sabe qual que é o segredo? Você vai bater, vai relutar, vai brigar, vai devolver. Você olha para Jesus, porque Estevão estava sendo apedrejado, mas o Filho de Deus ficou de pé no trono e olhou para Estevão assim. Acredito que ele falou assim: vem para cá que aqui é o seu lugar. Quando alguém te der pedrada, olhe para Jesus, meu irmão, porque hoje o Evangelho ele tem sido banalizado. A fé das pessoas tem sido uma fé muito logística. Parece que só tem fé aquele que tem sucesso na vida. Parece que só tem fé aquele que vence na vida. Só que quando você vai ler a carta aos Hebreus capítulo 11, que fala da galeria dos heróis da fé, vai dizer assim, ó: pela fé, presta atenção nisso, alguns venceram reinos, alguns saltaram muralhas, desbarataram exércitos, alguns conquistaram muito, mas também pela mesma fé, alguns foram mortos a fio da espada, decapitados, arrastados. Então, se a fé é sinal de sucesso, e aquele que perde a vida, foi porque não tem fé? Então vamos falar